Então a gente sabe que a gente passa por uma sazonalidade de produção das forragens, que são concentradas pelos períodos de chuvas, né, em alguns meses do ano. Então daí a importância da gente ter um alimento disponível ao longo de todo o ano. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Você sabe a importância de se fazer uma boa silagem? Quem vai falar sobre este assunto conosco é a médica veterinária Bruna Gomes. Olá, pessoal do Presente Rural. Meu nome é Bruna Gomes, eu sou médica veterinária. Eu tenho pós-graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, em Pirassununga. E na Ourofino eu sou especialista técnica em saúde animal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre silagem e a importância de se fazer uma silagem de boa qualidade. Para ficar mais compreendível, a gente vai dividir em 2 tópicos, em 2 vídeos curtos. E o primeiro eu vou tratar alguns pontos até a parte de compactação. E o próximo eu falo um pouquinho mais de fermentação de silagem. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de falar por que a gente faz silagem. A gente tenta fazer um alimento disponível ao longo de todo o ano. Então, a gente sabe que a gente passa por uma sazonalidade de produção das forragens, que são concentradas pelos períodos de chuvas, né, em alguns meses do ano. Então, daí a importância da gente ter um alimento disponível ao longo de todo o ano. Além disso, em silagem, a fermentação do grão de milho, que é o alimento mais utilizado, né, no Brasil para fazer a silagem, ela favorece a disponibilidade do amido. Então, além dos processamentos físicos que a gente pode fazer para quebrar esse grão de amido, desse grão de milho e tornar o amido disponível, a gente tem a ensilagem. Então, por isso que ela é muito importante. Porém, a silagem, ela é um alimento que, na sua fabricação, ela tem causas multifatoriais que eu preciso me atentar. Desde a escolha de um híbrido bom, um híbrido que tenha alta produtividade, que seja uma lavoura fácil de manejar, até disponibilidade de funcionários, disponibilidade de maquinários, o suporte técnico necessário, a adubação daquela lavoura, quais aditivos estão disponíveis para utilizar, a mão de obra principalmente, eu vou precisar de contratar terceirizado ou não, as instalações que eu tenho são suficientes, eu vou precisar fazer algumas modificações nessas instalações, então é importante a gente se atentar a algum desses pontos. Eu diria que como premissas de silagem, ou seja, aquelas características que não podem faltar em qualquer silagem, independente da cultura que a gente utilize, seria a fermentação lática, né, da matéria vegetal, então a produção de ácido lático, a diminuição do pH, que é consequência dessa produção de ácido lático, a criação de um ambiente anaeróbico, então a produção de oxigênio na silagem, a presença dele é prejudicial, e a manutenção das características nutricionais da planta inteira. Então, a silagem ela precisa preservar essas características iniciais da planta. Ela não consegue aumentar a qualidade nutricional, mas ela consegue preservar se a gente se atentar a todos aqueles pontos que eu mencionei anteriormente. Então, de via de regra, os benefícios que a gente tem para uma silagem de qualidade seria um volumoso de valor nutritivo alto, que permite confinar um animal durante todo o ano, né? A gente tem suplementação em uma época seca, onde a disponibilidade de forragem ela é bem menor. A gente assegura aquele animal a produzir leite durante todo o ano com uma constância boa, e a gente tem bons níveis nutricionais ao longo de um período durante todo aquele período do ano. Então, o ideal é que aquela cultura, independente de qualquer cultura que a gente utilize, como eu disse, ela tem que ter alta produtividade, a matéria seca dela é muito importante. Então, ela, em torno de 34% é um ponto no qual a gente consegue ter dois tipos de divisão muito clara, que eu vou tratar a seguir com vocês. Mas abaixo de 34% a gente tem um tipo de desafio e acima de 34% a gente tem outro tipo de desafio. Fora isso, a forragem ela precisa ter carboidratos solúveis, ou seja, ela precisa ter substrato
para que as bactérias ácido-láticas fermentem a silagem. Consequentemente, a planta precisa ter baixo poder tampão, ou seja, baixa resistência em diminuir o pH da silagem. E claro, que seja uma lavoura que tenha aceitabilidade, né? Que a planta tenha boa palatabilidade e, consequentemente, digestibilidade para o animal, que vai ser convertido em produção de leite. Os pontos que eu diria importantes seria a colheita, o transporte, a compactação, o fechamento, a fermentação em si e o manejo de retirada. Então, se a gente for avaliar a colheita, a gente tem aquela estimativa da linha do leite, né, da utilização da linha do leite como a forma de avaliar se o milho, vou tratar do milho aqui que é o mais utilizado, está no ponto certo de colheita. Então, basicamente, a gente quebra a espiga, olha na parte de trás da espiga, né, na parte posterior, e a gente consegue perceber uma linha do leite. Então, a gente determina que de metade da linha do leite a 3/4 da linha do leite, a matéria seca daquela planta ela vai estar entre 34% e 37%, o que é o que a gente preconiza para que a gente não tenha altos desafios. Então, como eu havia dito, se essa matéria seca estiver abaixo de 34%, entre 28% e 34%, a gente vai ter uma silagem mais úmida, né? Uma matéria seca menor, e eu posso ter alguns riscos, principalmente de clostridium, de proliferação de clostrídeos nessa massa, e também de formação de chorume, né? Uma formação de chorume intensa ali naquela silagem. Por outro lado, se eu tiver uma produção, uma silagem colhida com uma matéria seca maior, acima de 35%, 36%, eu vou ter uma deposição de amido maior, o que é interessante, porém, eu vou precisar ter um manejo de picagem dessa massa um pouco melhor para eu ter eficiência de compactação. Uma massa mais seca, ela se torna um pouco mais difícil de realizar a compactação. No entanto, essa deposição de amido, ela é benéfica. E eu também posso ter aí alguns entraves no manejo pós-abertura, né? Que eu posso ter aí uma porosidade, ou seja, a presença de oxigênio maior nessa massa, um pouco, com a matéria seca um pouco mais elevada. Então, a compactação, ela vem justamente para isso, ela vem para tirar qualquer presença de oxigênio da massa. Então, por isso ela é uma etapa muito importante. A compactação vai definir a densidade da silagem em quilo por metro cúbico, ou seja, quanto de ar que eu consegui tirar, quanto de porosidade eu consegui diminuir. Então, é importante que a gente faça essa compactação em camadas finas, que a gente compacte essa silagem até ela não passar da metade do gomo do pneu. Então a gente tem que ver que ela está realmente bastante compactada, e sempre a necessidade de ter um trator sempre compactando, né? Mesmo que a gente tenha aí terceirização de serviço, mas que a gente se atente nessa condição de ter um trator compactando a silagem sempre, para que ela seja sempre bem compactada, retire todo esse oxigênio restante aí, para que a planta passe menos tempo respirando após o fechamento do silo e inicie o processo de fermentação anaeróbica mais rapidamente. Dessa forma, eu gostaria de finalizar o nosso primeiro vídeo, convidar vocês para assistir o nosso segundo vídeo aqui no Presente Rural. Um abraço e até mais! Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como essa você consegue através de nossas redes sociais. Até a próxima!